Bom, minha gente, então, dando continuidade, né, ao desenvolvimento dessa competência, que eu considero uma das maiores, né, não é à toa que se diziam que quem não comunica se trumbica. Outros preferem dizer que quem não comunica não lidera. Quer dizer, na verdade, a comunicação, vem do latim essa palavra comunicar, quer dizer tornar em comum com o outro, tornar em comum. Então, no nosso atendimento, ela é fundamental, ela é extremamente significativa. Então, explorar toda a sua riqueza, todas as potencialidades que virão da comunicação. Então, nós já vimos que ela se dá no verbal, a palavra, embora pareça pouco, representa 7%, mas é bastante significativa. Tem uma pequena história que conta que certa vez um rei chamou um sábio, como todo bom reino, tem um rei, um sábio, chamou o sábio e disse: sábio, vá por esse reino e traga para mim o que você encontrar de melhor no reino. Aí o sábio foi, andou, voltou, com uma bandeja cobrindo, e o rei, quando avistou, disse: aproxime-se, vamos descobrir o que há de melhor no reino. O sábio chegou perto, o rei tirou o pano e se surpreendeu. O que, sábio? A melhor coisa que você encontrou nesse reino foi uma língua? E o sábio disse: sim, senhor. A palavra serve para informar, explicar, aconselhar, perdoar. Com a palavra eu digo: papai, mamãe, parabéns, você fez um bom trabalho. A palavra serve para abençoar. E o rei ficou convencido, realmente é o que há de melhor no reino. Vá por esse reino e traga para mim o que encontrar de pior. O rei foi, o sábio voltou um tempo depois, trazendo novamente uma bandeja, com pano cobrindo em cima. E o rei, quando avistou, disse: aproxime-se, vamos descobrir o que há de melhor nesse reino. Tirou o pano e se irritou profundamente. O quê? Língua? Outra vez? Estás me ridicularizando? Queres ser enforcado? E o sábio disse: não, senhor. A palavra também pode ser o que há de pior no reino. A palavra serve para mentir, ferir, magoar, injuriar, caluniar. E o rei se convenceu. Então, nós estamos mostrando aqui para vocês que a palavra, a comunicação, ela é poder. Mas é um poder tanto de influenciar de uma forma positiva quanto de uma forma negativa. Tanto você pode usar a palavra para instruir, para ajudar, para auxiliar, como a palavra que afasta, que magoa, que fere. Hein? Então, veja bem, dentro das várias habilidades da comunicação, que ela é riquíssima, nós temos ainda o que a gente chama canais preferenciais de comunicação. Quer dizer, algumas pessoas são mais, como a gente fala, visuais. Então, o visual que chega pela visão causa mais impacto. Então, são pessoas que não adianta você ficar dando muitas informações. Às vezes, você precisa dar alguma coisa por escrito, porque o visual, ele registra melhor, ele assimila melhor o que chega por escrito, pela visão. Então, vejam bem, outros são mais auditivos. Você pode falar, explicar, dar tanta orientação e a pessoa vai te entender. E outros são mais, como a gente fala, do gesto, do movimento, né, da explicação que você faz, que vem com os complementos do gesto. Então, na verdade, o ser humano comunica nos 3 canais, mas de pessoa para pessoa há uma predominância de um sobre o outro. Então, no atendimento, a gente usa a palavra pronunciando bem, articulando bem, pronunciando os R's, os finais, um ritmo que o outro consiga te acompanhar, não falando muito rápido, nem falando muito lento, porque gera uma certa apatia. Então, elegendo um tom que, inclusive, permite modular a voz, que é como você vai trazendo e gerando interesse na outra pessoa. Então, é fundamental usar bem a palavra, usar os gestos e usar o olhar e a movimentação.
Mas também dentro da comunicação, nós temos o que a gente chama de algumas habilidades que são fundamentais. Uma delas, diríamos, a questão da paráfrase. O que é a paráfrase? É, por exemplo, o cliente chega e te relata uma situação ou um ponto ali que requer o seu atendimento. Quer dizer, naquele momento, você repetir, dizer com as suas palavras o que o outro disse, é fundamental para você alinhar ali se houve precisão na comunicação, se você realmente entendeu o que o outro te falou. Então, muitas vezes você repete, então você quer saber sobre isso, isso, isso? Então, essa checagem, né, ela transmite essa possibilidade de alinhamento, se o outro realmente entendeu o que eu passei para ele. Mas lembrando que tudo isso envolve atenção, escuta ativa e empatia. Então, a paráfrase é você realmente perceber, né, o que o outro deva ter percebido no que foi passado. Né? Isso na hora que você está naquele processo de interação com o outro. Você tem também, dentro das áreas habilidades de comunicação, a descrição de comportamento, que são relatos de ações específicas observáveis dos outros, mas sempre sem fazer julgamento ou generalizar motivos ou traços de personalidade. Qualquer tipo de julgamento é extremamente cruel no relacionamento. Não façam isso. Né? Também verificar a percepção, que é uma forma de verbalizar a sua percepção sobre o que você está sentindo, para verificar se eu estou compreendendo realmente os sentimentos do outro, além dos conteúdos das palavras. É uma percepção mais sensível, mais empática. Né? E a descrição dos seus sentimentos é muitas vezes identificar esses sentimentos, né? Para você perceber o que está acontecendo dentro de você ou dentro da outra pessoa. Então, essas atitudes são bases para uma comunicação mais assertiva com o outro. O que é assertividade? É você ser capaz de dizer sim, é você capaz de dizer não, mas sem ferir, sem magoar. Quer dizer, é um ato de extremo respeito ao outro. Por quê? Porque a assertividade é direto, mas não confundir com a agressividade. Não confundir com passividade, que você omite, não fala o que deveria falar, né? Que são gestos nada positivos. E comportamentos manipuladores, como às vezes a gente encontra também na relação entre as pessoas. Então, dentre as várias atitudes da assertividade, nós temos a questão da autoestima. O que é autoestima? Você começa por ter uma apreciação sobre você mesmo, um respeito sobre você. E aí você, pela técnica do espelho, como a psicologia usa, você tem isso pelo outro. A determinação, vontade firme num propósito, numa intenção. A questão da empatia, que talvez uma das mais sublimes nas interações humanas, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso aí demonstra um alto grau de sensibilidade. Quando o outro relata para você um problema, uma dificuldade, naquele momento você começa a sentir aquele problema como se ele fosse seu. E aí, naquele sentimento, naquela capacidade de se imaginar no lugar do outro, de sentir a emoção do outro, você consegue se sensibilizar de uma forma muito mais eficaz nesse processo. A questão da adaptabilidade, nós falamos aqui que as pessoas são diferentes. Então, os diferentes não podem ser tratados da mesma forma. Nós não estamos falando aqui em ter privilégios, em tratar de uma forma desigual as pessoas no serviço público. Mas nós vamos entender que cada um tem suas especificidades, o seu jeito particular de ser. Um mais comunicativo, outro mais fechado. E aí você tem que ter essa habilidade, essa flexibilidade e essa grande capacidade de se adaptar ao jeito do outro, a respeitar e agir
de forma a tirar ali o melhor proveito possível. É bom a gente lembrar, quando nós falamos do outro, quando nós falamos do cidadão que atendemos, minha gente, é o real patrão do serviço público. É o motivo de você estar ali. O seu propósito de estar na ação é em função daquela pessoa que você está atendendo, ajudando, prestando um serviço, prestando um atendimento. É muito importante autocontrole. Às vezes o outro chega nervoso, irritado, passou por várias áreas, não consegue resolver seu problema. Então, quando ele chega para você, ele chega irritado. Mas você, como tem a capacidade de desenvolver o autocontrole, você vai entender, pelo processo empático, que a pessoa tem suas razões, né, o porquê de estar assim, e que o seu papel naquele momento é tentar administrar aquela tensão para que você consiga avançar no atendimento. Então, eu consigo controlar o outro, muitas vezes, me controlando nesse processo. A tolerância à frustração não vai ser o dia todo. Por quê? Porque um após o outro. Agora, por exemplo, período de eleição, vocês atendem muitas pessoas. Uma chega mais simpática, mais amável, outra chega mais irritada. Quer dizer, como lidar com todas essas diferenças? Como ter esse autocontrole, como ter essa alta capacidade a tolerar essas frustrações. Porque muitas vezes não é para você. Não é para você pessoa. É para qualquer um que estaria ali ocupando aquele espaço. A pessoa está só ali, de certa forma, externando um desagrado, um sentimento, por alguma coisa que está acontecendo. Às vezes, idas e vindas, não vê seu problema resolvido, então isso gera no outro uma reação. E o nosso papel é contornar, mudar aquele status quo, mudar aquela realidade. E uma alta capacidade de socialização, claro, de conviver com o outro. Olha o que nós falamos, de conviver, viver com. E isso vai exigir de nós muita flexibilidade de comportamento, muita capacidade de entendimento do outro. E isso vai nos levar a não nos abalar muito com as coisas que acontecem no dia a dia. E aí isso vai nos levar a uma outra competência fundamental do atendente. Nós já falamos da capacidade de relacionamento, já falamos da capacidade de comunicação, que é fundamental, já que tudo é comunicação nesse processo. E temos também a capacidade da inteligência emocional, que é a capacidade de identificar os nossos sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos. O dia que você está meio desanimado, vamos lá, vai em frente, continue no caminho, esse é o seu trabalho, essa é a sua missão, que se alinha à missão institucional, e de gerir bem as emoções dentro de você e dentro da outra pessoa e nos nossos relacionamentos. Então, hoje se fala que a inteligência emocional é responsável pelo sucesso ou pelo fracasso dos profissionais. Por quê? Porque você vai viver de uma forma muito mais inteligente e muito mais facilitada no trânsito com as outras pessoas. Então, significa, quando falamos em inteligência emocional, a encontrar em cada situação o equilíbrio emocional, para poder pensar e executar o nosso trabalho, a nossa tarefa, o nosso papel. Muitas vezes é reconhecer o momento presente, o que está acontecendo, é pensar acerca do que aquilo que está acontecendo nos afeta, a que eles estão ligados, o que eles significam, e escolher como agir. Nós falamos aqui a importância do poder de escolha. O comportamento não é igual à cor dos olhos, que você não escolhe. Comportamento eu adoto. Eu posso escolher ser gentil, simpático com você, ou posso escolher ser agressivo e colher os resultados da minha escolha, que é aí que está. Eu posso ter um ambiente de harmonia,
em que as pessoas se sentem ouvidas e que o problema é solucionado, né? Ou posso criar ali embates com o cidadão, que nós já falamos aqui, é o nosso patrão, porque é ele que paga o nosso salário. E ele é a razão de ser do nosso papel ali dentro. A razão de ser da nossa organização. Para ele existe. Né? E eles são diferentes. Por exemplo, se nós falamos em justiça eleitoral, vocês lidam com todo tipo de pessoas, porque no Brasil o voto é obrigatório, e vão passar ali pessoas dos mais diferentes níveis intelectuais, emocionais, né, capacidade de relacionamento, e nós, como profissional, o papel exige isso, vamos ter que ter todo aquele jogo de cintura, aquela flexibilidade para ir contornando as dificuldades que vão aparecendo ao longo desse caminho. Né? Bem, e aí também questionar muitas vezes como é que nós podemos contribuir, né, com nossa maneira de comportar, as nossas atitudes, a nossa inteligência emocional, uma capacidade enorme de transmutar dificuldades em facilidades. Como é que eu posso contribuir também para que os outros sejam mais felizes? Às vezes a pessoa chega irritada, nervosa, e depois de conversar com você, de receber aquele atendimento, ela vai se tranquilizando, ela vai acalmando e ela sai muito mais feliz, diferente de quando chegou. Então, isso é fundamental. Então, a capacidade de gerir as emoções, né, treina o ser humano a não ser uma vítima das suas mazelas, das coisas que acontecem, mas ser autor da própria história. Então, é você estar no comando, né, e não vítima das circunstâncias que virão pelo caminho. Senão fica muito difícil exercer o papel fundamental de atender as pessoas no ambiente de trabalho. E é interessante, quando falamos inteligência emocional, não é uma coisa nova, embora muitos pensam que começou com Daniel Goleman, mas não. Ele, de certa forma, ele trouxe o tema novamente à tona, se discutindo a importância disso nos relacionamentos, no dia a dia, no ambiente de trabalho. E nós temos aqui, inclusive, uma afirmação do Aristóteles, para vocês comprovarem que não é um tema novo. Quando Aristóteles diz que qualquer um pode ficar nervoso, isso é fácil. Mas, minha gente, ficar nervoso com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e pela maneira correta, isso não é fácil. Isso exige muito autocontrole, muita inteligência emocional. Às vezes você passa o dia inteiro ali, né, no cartório, engolindo sapo, aqui, ali, né, vai acumulando. Não é disso que a gente está falando. É de transmutar as situações, né, com a sua interferência, com a sua habilidade de relacionamento, você ir fazendo as adaptações. Porque senão você passa o dia inteiro ali engolindo sapo. Aí sai dali, vai para casa, desconta na esposa, no filho, né, no porteiro do prédio. Isso não é inteligência emocional. Inteligência emocional é saber direcionar para a pessoa certa, da forma certa e, de certa forma, administrar aquela situação. Quem não tem? Então, na verdade, vocês devem estar percebendo e se perguntando se realmente quem atende as pessoas não deve ter um perfil diferenciado, totalmente diferenciado. Não dá para você botar uma pessoa descontrolada, uma pessoa que não gosta de gente para atender as pessoas. Não vai dar certo. Vai ser conflito em cima de conflito e um ambiente de trabalho tenso. Né? Eu gosto muito da Madre Teresa de Calcutá, né? Uma mestra na arte do relacionamento, e ela tem uma reflexão que é muito profunda, quando ela diz assim, que nós não devemos permitir, mas de forma alguma, que alguém saia da nossa presença sem sentir melhor e mais feliz. Pense isso no relacionamento, no ambiente de trabalho. Quando aquele colega, cliente interno, liga para você e te pede um serviço,
o que você deixa com a pessoa? O que fica com ela? Porque é isso que a gente faz ao longo da vida, a gente vai deixando. Mário Quintana, poeta, escritor gaúcho, ele é bastante interessante a maneira dele viver. Mário Quintana nunca se casou, vivia no hotel em Porto Alegre e depois da morte dele, há pouco tempo, se transformou em Museu Mário Quintana. Ele nunca se casou, há 80 e tantos anos de idade, nunca tinha se casado. E justificava, ele disse que preferia deixar centenas de mulheres iludidas a uma magoada. Então nunca se casou. E quando morreu Mário Quintana, todos correram até o hotel, hoje museu, para ver se tinha algum manuscrito, alguma obra que ele tinha deixado. Algum livro, algum poema novo. E aí encontraram, sim, um epitáfio que ele gostaria que colocasse no túmulo dele. Então ele gostaria que, após a morte dele, colocasse o seguinte no epitáfio: eu não estou aqui. E se a gente parar para pensar o que diz Mário Quintana, realmente a gente não está ali. Na verdade, a gente fica nos relacionamentos que mantemos ao longo da vida, que construímos a nossa existência, nós vamos deixando. Nós vamos deixando os apoios que nós damos, as pessoas que nós ajudamos, os abraços que são dados, as mãos estendidas para o suporte. É o que a gente deixa. Então, na verdade, nós deixamos muito de nós com as pessoas. E as pessoas deixam conosco. É impossível uma pessoa passar pela outra e ser uma passagem em vão. Sempre deixamos um pouco de nós e levamos muito do outro. Isso é que é a beleza do relacionamento. Por isso que é tão interessante atender as pessoas. É uma das áreas mais dinâmicas, porque nós lidamos com pessoas que vão exigir sempre essa nossa capacidade de nos superar cada dia. E de cada dia ser o mais útil possível. Deixar a nossa marca com cada pessoa que passe pelo nosso caminho. Isso é uma verdade tão grande que, às vezes, algumas pessoas são lembradas. Muitas vezes o cliente se volta mais de uma vez àquele local, chega procurando por fulano, por cicrano. Por quê? Porque foi tão bem atendido e marcou tanto para ele aquele encontro, aquele atendimento, que quando ele retorna, ele já procura a pessoa. Cadê fulano? Cadê cicrano? Porque a pessoa realmente deixou algo que ela muitas vezes não consegue esquecer, que seja por muito tempo. Bem, quando nós falamos em atendimento, nós temos uma fórmula. Que fórmula é essa? Na verdade, o ser humano tem uma percepção, em tudo. Nós estamos o tempo todo percebendo o mundo à nossa volta, as pessoas, as situações. Então, nós temos uma percepção, que é como nós interpretamos as coisas, e dizem que não existe realidade, existe a realidade que eu percebo. Muitas vezes são as interpretações que nós damos aos fatos e os contextos e as situações. Então, na forma do atendimento, eu tenho uma percepção e eu tenho uma expectativa. É o que eu espero. Então, vejam bem, quando é que se dá o desencanto? É quando, por exemplo, eu vou para receber um atendimento e o que eu percebo é muito menor do que eu esperava. Então, eu esperava chegar ali, uma vara do Poder Judiciário. Eu imaginava que ali realmente eu ia conseguir resolver a minha situação, a minha pendência, que eu ia encontrar um atendente super educado, atencioso, que ia me ouvir. E nada disso acontece. Então, o que eu percebi foi muito menos do que eu esperava. Aí gera o que a gente chama o desencanto, a frustração. Mas se, por outro lado, eu chego lá e o que eu percebo é igual ao que eu esperava encontrar,
Aí eu diria que é um atendimento normal. Esperava o contrassim, tchau, tchau, até amanhã, acabou. Muito obrigado e vai embora. Não fica muito com a pessoa. Agora, vocês querem saber o que é um atendimento encantador? O que é um encantamento e atendimento? É quando o que eu recebo, o que eu percebo, é muito mais do que eu esperava encontrar. Então, na verdade, a pessoa me surpreendeu, ela me encantou. Eu esperava uma coisa, ela deu muito mais. Então, eu digo para vocês, enriqueça cada pessoa que cruzar o seu caminho. Deixe no outro aquela marca da sua passagem, nem que seja por minutos na vida daquela pessoa, porque aí ela não vai te esquecer. Você vai marcar, né, a vida dela. Então, é muito importante a gente lembrar disso. E nesse processo, nós temos, né, total controle. Não é alguma coisa que eu não posso escolher. Eu posso te encantar ou posso te decepcionar. E junto vai também a imagem institucional, porque é isso que nós fazemos. Quando nós atendemos ao cidadão, quando nós atendemos ao público, ao cliente interno, ao nosso chefe, às pessoas à nossa volta, ao nosso filho, à nossa esposa, porque atender é inerente à nossa condição humana. Nós fazemos isso o tempo todo, na nossa família, na nossa comunidade e no nosso ambiente de trabalho. Só aquelas pessoas que vão passando e vão deixando muito dela nas outras pessoas, deixando a sua marca impressa ali. E com certeza, gerar bons relacionamentos, você vai ter como resposta gratidão, reconhecimento, felicidade do outro, sensação de dever cumprido, de fazer o melhor que você poderia fazer. A sensação de poder ajudar alguém que está em suas mãos. Isso é fundamental que a gente sempre leve como uma das grandes contribuições que estamos dando. Então, veja bem, quando falamos de excelência, atendimento de excelência, não é um atendimento bom, nem um atendimento ruim. É um atendimento excelente. Então, a gente costuma dizer que a excelência é um estado de espírito. E que as pessoas não usam só o serviço ou atendimento. Elas usam também a sua personalidade, o seu estado de espírito que a sua marca transmite. Então, minha gente, é preciso realmente que os serviços e o atendimento tenham mais alma. Tem que ter vida, porque ele é feito de pessoas para pessoas. Tem que ser um atendimento que está ali enriquecendo o outro com a sua atuação. Isso é fundamental. E o resultado sempre no final do processo, o resultado sempre no final de um serviço é um sentimento. É como a pessoa sai da nossa presença. Como diz Madre Teresa de Calcutá, como é que ela se sente? Ela se sente mais feliz, mais enriquecida? Então, nós desempenhamos da melhor maneira possível o nosso trabalho. Então, este é um produto diferenciado. Quando você entra numa loja e compra um sapato, o que você leva dali? Sapato. Quando você entra numa livraria e compra um livro, qual é o produto que você sai? O livro. E um serviço? Serviço, o que nós levamos não é nada material, é o sentimento, o que fica. O que fica, qual sensação, que percepção ficou em você após aquele contato. Mesmo que seja rápido, mas fez total diferença.